10 mega de velocidade pelo preço de 1 mega até o Carnaval 2013. Sabe qual banda larga tem isso? Banda larga da NET. Vou repetir. 10 mega pelo preço de 1 mega. Só R$ 29,80 por mês. Quem mais poderia fazer isso? Banda larga da NET. Quer mais? A NET ainda dá Wi-Fi grátis pra você. E a sua banda larga? A minha é tipo NET. Então chega de tipo NET. Aproveite e assine já. O Guia do Estudante pelo 5º ano consecutivo indica o Centro Universitário SESMAC entre as melhores universidades do Brasil, com uma escolha dos cursos de administração, fisioterapia, nutrição, publicidade e propaganda, pedagogia e turismo. A avaliação é feita anualmente pela editora Abril e os cursos estrelados fazem parte do ranking dos melhores de suas áreas. SESMAC, fazendo história como a instituição mais premiada de Alagoas. O Espaço Moldura Minuto é uma empresa pertencente à maior rede de lojas de emolduramento do país. Atende o segmento de decoração, bom gosto, harmonia e qualidade. Estamos sempre prontos para atender às suas necessidades e superar suas expectativas. O serviço é realizado de acordo com a necessidade do cliente. Seu quadro fica pronto em apenas 1 hora. Temos tecnologia e eficiência para surpreender você. Aqui você encontra diversos tipos de moldura, variedade em serigrafias, pôsteres, gravura e espelho. Garantia de 2 anos nos seus serviços e entregamos em apenas 1 hora. Os produtos Pajuçara AFA são produzidos com rigoroso controle de qualidade para que você, consumidor, possa ter qualidade em sua mesa. Produtos Pajuçara AFA, à venda em todos os supermercados. Rua Jequiá 101 Canaã, em Maceió. Fone 3241-3065. Tensat Soluções Tecnológicas, rastreamento do seu carro e patrimônio, revendedor dos produtos Tramigo T22, tudo isso para a sua segurança. Tramigo T22, paz, segurança e tranquilidade para você e sua família. E ainda, você conta com 24 meses de garantia total. Tensat Soluções Tecnológicas, Avenida Brasil, 1025 Poço. Fone 3217-9400. Na internet www.tensat.com.br. Boa noite, amigos do Esporte Mais da sua TV Maceió. Estamos começando mais um programa e hoje vamos falar de MMA com um convidado muito especial, Roque Júnior, pugilista campeão. Inclusive trouxe até um cinturão aqui que daqui a pouquinho ele vai falar. Também vamos assistir e comentar a luta do século que envolveu os 2 maiores atletas do Brasil no esporte, o Anderson Silva e o Vitor Belfort. Teremos também a participação do Charles Evert, ele que é árbitro atuante da CBF, do quadro da CEAF Alagoas e também presidente do Sindafal. Ele vai falar de como é que está a arbitragem no Brasil, em Alagoas e muitas coisas que acontecem no mundo do apito. Está no ar o Esporte Mais. E aqui do meu lado o companheiro Luciano Mota, e ele já vai nos passar, se tem algum internauta, você pode interagir com o nosso programa pelo www.maceioagora.com.br. E o Luciano, boa noite para você, Luciano. Eu quero saber se tem alguma novidade já, se tem pergunta já para os nossos convidados. Boa noite, Paulo. Boa noite, convidados. Nós temos aqui sim, ó, o Luiz Carlos já está dando boa noite aqui. Estou acompanhando o programa. Parabéns pelo programa. Mário do Trapista está perguntando o seguinte para você, Charles: como faço para ser árbitro de futebol? Quais são os requisitos? Isso, Luciano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano, a todos os telespectadores aí do Esporte Mais. Só se dirigir até a Federação Alagoana de Futebol. Geralmente os cursos, ele tem início no começo de fevereiro. O curso tem uma extensão de 10 meses. Tem alguns pré-requisitos, né, Luciano e Paulo, que é questão de escolaridade, questão de tem que ter acima do 2º grau, e a pessoa gostar de futebol e estar interagindo sempre aí com o esporte. Beleza, essa é a resposta do Charles em relação aos nossos internautas. Você pode continuar mandando, como a gente passou, né, para o maceioagora.com.br. O nosso Roque Júnior está aí com o cinturão. Fala um pouquinho desse cinturão. Obrigado pela presença, boa noite. Quando foi essa última conquista? Boa noite a todos.
Obrigado, eu que agradeço o convite. Esse cinturão foi minha última conquista, é o 10º cinturão da carreira. Ele é o título latino de boxe da UBO, da Universal Box Organization, onde eu sou o número 1 do mundo na UBO, e foi disputado aqui em Maceió contra um paulista, Idiosan Santos, que é inclusive campeão mundial da entidade hoje. Roque, como é que faz para tirar esse estigma da questão da própria luta, né? Muita violência, as pessoas falam muito da luta do MMA. Me explica um pouquinho, pugilista, a gente te chama de pugilista, eu estou sabendo que tem algumas novidades na tua carreira. Passa um pouquinho também, um pouco da tua história, para a gente ficar conhecendo e sabendo o que é o MMA aqui em Alagoas. O pessoal, muita gente me pergunta o que é ser um pugilista, né? Um pugilista nada mais é do que um atleta que usa os punhos, ou seja, o boxeador ele é um pugilista, né? E muita gente agrega sempre Roque Júnior ao boxe, porque eu estou desde 2001 no mundo do boxe. Eu fui para São Paulo, morei em São Paulo, em Rio, para poder entrar nesse mundo. Conquistei 5 cinturões de boxe, inclusive 3 internacionais. Mas eu tenho uma história voltada também no kickboxing, desde a época do Eduardo Canuto, quando o Eduardo Canuto foi campeão mundial, e a gente tinha sempre junto. E eu também ganhei 5 cinturões também no kickboxing. E esse estigma realmente de violência do MMA realmente é complicado, porque quem se lembra do Vale Tudo, quando tudo começou, né? O Vale Tudo. O nome já dizia isso. Então, realmente, quer dizer que tornava... o MMA, só para o telespectador entender, o MMA é uma continuação do Vale Tudo? Ele é um Vale Tudo melhorado, no sentido técnico da coisa, né? Como as regras, né? O MMA, como tu não sabe, significa Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mixtas. Mistas, que é onde a gente busca lutadores de kickboxing, de jiu-jitsu, tudo, e é tudo misturado. E não Vale Tudo, realmente, não tinha regras, podia-se dizer isso. Cotovelada, cabeçada, ajoelhada. E o MMA mudou isso, né? O Dana White, quem comprou a ideia e hoje é o maior evento do mundo mais assistido, que é o UFC, ele criou algumas regras e você hoje consegue assistir hoje um MMA sem tanta violência, ou seja, hoje se preserva mais o lutador. É evidente que é um esporte com luva pequena, que machuca, é um esporte de muito contato, mas você pode ver que hoje não há mais aquela como antigamente, que o cara cai em cima do outro, começava a bater, o cara desmaiava e o juiz só tirava quando o cara estava praticamente apagado. Hoje, qualquer golpe que vai ao chão, o juiz preserva logo o atleta. Essa questão da diferença do esporte ter mudado, como você mesmo falou, antes era Vale Tudo, luta livre era muito combinado, né? Luta livre é o telequete, né? É, um telequete. Aí você começa a usar essa questão da mudança, né, para colocar as regras. Os irmãos Gracie, né, a família Gracie tem muito a ver com isso aí, é verdade mesmo, que eles foi que introduziram essa questão do Vale Tudo, essa mudança do MMA, as regras em si? Não, a regra do MMA foi feita pelo Dana White, que comprou justamente o evento, o UFC, que era da família Gracie. Ele foi vendido e eles aí criaram novas regras, e eu acho que o sucesso foi justamente por isso. Ficou fácil de assistir. Muita gente antigamente não gostava de assistir, porque era muito sanguinário, muito difícil de assistir para quem não tem sangue, que não gosta muito disso. E hoje é fácil de assistir. E hoje temos os brasileiros aí dominando o MMA, né? Tem alguma pergunta, Luciano? Eu queria só aproveitar o ensejo aí e explicar, né, que tem até o detalhe, né, Roque, que na época que começou esse evento com a família Gracie, existia muito essa questão das lutas serem muito demoradas, né? Mais de 15, 20 minutos de luta. Isso. Incompleta, sem parar, então é uma complicação muito grande. Até isso foi mudado, né? Hoje são rounds de 5 minutos, por um descanso, quando são cinturão são 5 rounds, quando não é cinturão são 3 rounds, então tudo isso foi mudado, e eu acho que só ganhou o esporte com isso, tanto que é o sucesso que é hoje no mundo. Eu queria perguntar ao Charles, tem coragem de encarar aí o Roque Júnior no tatame, lá no Coliseu, lá? Não, Paulo, teu não. Eu que não tenho coragem, porque ele me dá logo um cartão vermelho aí, e eu tô aí fora. Fica fácil pro Charles Evans trabalhar com vocês. Charles, mudando de assunto agora, né, a gente, lógico que a gente fez uma brincadeira, o Charles não tem nem condições, né? Não dá nem um round aí junto do Roque Júnior, mas em compensação, ele tem uma arma muito boa, que é o cartão vermelho, cartão amarelo. Charles, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança da SEADA, da Comissão de Arbitragem Nacional. Tinha o Sérgio Corrêa e agora está o Aristeu Tavares. O que é que mudou isso na arbitragem nacional em relação também a Alagoas? Paulo, praticamente tivemos uma definição, uma mudança, apesar de que o Aristeu, o próprio Dionísio e o próprio Tonhão, né, que é o Antônio Pereira da Silva,
Os 3 eram instrutores do Sérgio Corrêa, né? Os 3 eram instrutores da antiga Comissão Nacional. Então, basicamente, as mudanças não foram tão efetivas até o presente momento, até porque eles estão com 2 meses só, 60 dias, com poucas rodadas, né? Assim, vamos colocar aí que tem umas 10 rodadas que eles assumiram, até porque eles assumiram na 20ª rodada. Hoje nós estamos aí em torno da 30ª, né? Então, são poucas rodadas para a gente ver essa efetividade. Mas nessas 10 rodadas, a gente percebe algumas mudanças, não é? Práticas, assim, termos de um rodízio, né? Que a gente, com o Sérgio, aí a gente tem que colocar bem que a gente tinha um rodízio maior, né? Mas a participação do Chicão não mudou muito, um assistente foi trocado. Enfim, troca-se umas peças, mexe-se em outras, mas a gente vê muito isso, esse critério de trabalho, critério de definição, mas eu acho que essa comissão mesmo, ela só terá uma efetividade, um trabalho assim, para a gente analisar a partir do momento que ela começar um campeonato, até porque ela já pegou uma metade, né, de um campeonato e a gente não tem como avaliar tanto. É aquela hora de a poeira sentar para que a gente comece a colocar, né, os pontos nos eixos. Aproveitando o ensejo que o Roque Júnior falou em relação a regras, né, as regras do futebol, a gente participou agora há pouco de um curso de regras do futebol e muita gente não sabe nem quantas regras tem, acreditem no futebol, né? São 17 regras e essa questão da regra hoje, ela é movimentada e modificada, né, Charles? O que é que tem de novo que a gente pode passar para o telespectador em relação às nuances e às modificações em relação à arbitragem das regras? Tem a questão do AA, né, do árbitro tradicional assistente, Isso. que é um árbitro que está sendo colocado ali atrás da barra, né? O Roque está balançando a cabeça. Entende de futebol? Eu acompanho sempre. Torce para que time? Eu sou São Paulino, sou vascaíno. Inclusive eu fui atleta do Vasco, o único do Brasil, pugilista profissional a ser do Vasco. Me responde agora. Ser de um clube, né? Vascaíno e um São Paulo. Muito bom, Paulo, essa sua colocação. Deixa eu perguntar outra coisa antes. Vou te mudar. Tu jogava de quê? Não, eu na verdade sou zagueiro. Zagueiro. Hoje eu sou zagueiro. Ninguém passava por você. Direito, era muito bom lateral direito. Agora, antes de você responder essa pergunta, já que o Roque passou, né, o time que ele torce, os times que ele torce, me diga qual é o time que você torce, Não, Paulo, na verdade... Eu não conheço nenhum árbitro que na verdade fale, mas me responda a questão das regras e essas nuances, essas trocas, né? Porque as regras, na verdade, não mudam. Sempre são as 17. Mas sempre estão colocando alguns adendos ali. Fale um pouquinho disso. Não, Paulo, o futebol ele é um dos esportes mais conservadores, né? Até porque aquela questão tem uma board que é feita por 4 países junto com a FIFA, então é difícil o futebol ter mudanças, nas regras, tem, como você colocou, ajustes. Agora, para 1º de janeiro, fizeram uma coisa muito sábia, porque as regras de futebol, elas mudavam em julho, sempre no meio de temporada, porque o futebol europeu ele tem uma particularidade que ele sempre começa no meio do ano, mas agora a FIFA entendeu, juntou que as regras elas têm que começar anualmente. Então agora a partir de 1º de janeiro de 2013, as únicas 2 regras assim, práticas que tiveram ajustes foi a questão dos suplentes, que nós agora iremos sofrer muito, principalmente os árbitros, porque ao invés de 7 jogadores que tinham no banco para ser substituído, nós vamos passar a ter mais 4. Então vão ser 11 jogadores no banco de suplente, que para nós mais trabalho, né? Mais trabalho, a gente tem que estar fiscalizando aquela questão do comportamento. Mas né? As substituições foram mantidas. As mesmas, mas agora o técnico terá mais opções com 11 jogadores no banco, inclusive as estruturas dos estádios, né? Porque hoje a gente tem bancos muito pequenos que não cabem às vezes nem 7 jogadores. Principalmente, né? No interior do estado. No interior do estado, aqui né? Em Alagoas, isso, em alguns interiores do então essa é a mudança prática, e a outra é a questão de um bola ao chão, que mudou agora recentemente, porque estavam acontecendo muitos equívocos no bola ao chão, que é uma parte de reiniciar o jogo, que tem que ser utilizado o espírito do fair play, que é o espírito de jogo limpo, e a partir de agora, a partir de 2013, diretamente em um bola ao chão não pode ser consignado um gol. Aconteceu vários gols de jogadores atabalhoados que vai às vezes recuar para o goleiro e sem querer faz o gol contra. E agora não vai poder mais, justamente para que esse espírito do fair play... Isso é que é fair play. Isso é que é fair play. Aí a regra agora a regra vai exigir que seja feito o fair play, porque aconteceu de num fair play o cara tentar recuar para um goleiro e a bola sai um gol, e depois o outro time ficar parado para o outro time fazer o gol e empatar. Então, são essas 2 regras práticas que irão mudar, coisas simples, mas que estão aí sendo evidenciadas para 1º de janeiro de 2013. Paulo, você me permite uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Voltando para o mundo de luta, você encarava, não sei o quê. Já houve algum com você, algum momento em que você, apitando a partida, algum cara partisse para brigar com você? E a segunda pergunta, se você devolver, porque o árbitro ali eu já vi, inclusive cenas, e o cara partir para dar no árbitro, e o cara não pode fazer nada, tem que se defender ou correr. Vamos dizer que você devolve, sei lá,
O árbitro é penalizado por isso? Muito boa, Roque. Existiu árbitros em determinados estados, Roque, que até fizeram cursos de defesa pessoal. Eu ia falar isso. Entendeu? Em academia de árbitro, eu já prestei atenção na pergunta dele, tem uma conotação aí. Eu acho que ele quer ser professor dos árbitros. Mas uma boa ideia, não é tão ruim não. De defesa isso pessoal, mas seria bom esse intercâmbio, inclusive com o Sindafal, viu? Ele que é presidente do sindicato dos árbitros, tem um quadro aí de 76 membros, e seria interessante também, porque não fazem... Perfeito, tudo que a gente faz... Não precisa até machucar, mas pelo menos para se defender, né? Corretíssimo, defesas pessoais. E sim, alguns sindicatos mais fortes, algumas federações como São Paulo, como o próprio Ceará, já foi feito esse curso de defesa pessoal, e em 2006, ó, que eu tive, foi a única vez que eu fui agredido covardemente. Um atleta num clássico, num jogo, me deu um chute por trás. E eu caí, eu não tive nem defesa. Um jogador chamado Thiago, lateral, isso, né? Não tinha nem como eu ter defesa. Não foi uma agressão frente a frente. Porque na maioria das vezes essas agressões são feitas por pessoas muito covardes. Elas não têm. Mas já aconteceu fatos, como você coloca, de um jogador vir direto pra cima, nós estamos mostrando aí o lance da agressão que foi ao Charles. O próprio torcedor vir em direção ao árbitro. E o árbitro já se preparou e saiu brigando. Daqui que chega o policiamento, daqui que chega é o árbitro e a pessoa e o agressor. Também que mudou um pouco esse conceito. Eu não me lembro o que foi, mas eu já vi, inclusive o árbitro partiu devolvendo para o jogador que partiu cima dele, ele saiu brigando. Por isso que eu perguntei. O nosso Sebastião Canuto, isso a gente coloca como legítima defesa. Até porque na regra, Roca, a gente tem um poder lá discricionário, que é o da regra, e tem um poder vinculado. Então tá no poder vinculado, a gente vai agir em legítima defesa. A gente nem vai ser apenado nem em tribunal desportivo, nem tampouco numa justiça comum, porque é uma legítima defesa, né? E nem tampouco dentro das próprias regras do jogo, que já preconiza que a gente, quando está lá, você tem uma ideia, o árbitro ele é a autoridade máxima dentro do campo. A gente tem o poder de tirar o torcedor que está na arquibancada. Na luta também, viu? O dirigente. Então, o árbitro, quando se faz presente ali naquele momento, ele é a pessoa maior que está no evento. Ele tem um poder até maior, os caras até brincam. Você botaria um governador, um senador, já foi colocado. Era um dirigente de um clube, numa final que teve aqui, o cara estava lá, um árbitro nosso aqui, o Marlon Renault, disse: eu só começo o jogo quando esse rapaz estiver fora do estádio. Nossa. Não é do campo. Certo? Então o árbitro tem esse poder. Imagine se defender. O nosso Sebastião Canuto da hora. Você conhece o Sebastião Canuto da hora? Conheço, sim. Né? Não pessoalmente, mas conheço. Que é o eterno presidente da CEA, professor de judô. Se for passar o currículo do Canutaço aqui, a gente não faz mais programa nenhum, né? Mas vamos só contar uma história, um caso que ele já contou várias vezes, inclusive aqui na TV Maceió, no programa Arquibancada, que ele dava o cartão vermelho com a mão esquerda, que a direita já ficava solta pro cara, quando viesse agredir ele se defender. Se todo árbitro fosse pensar assim, seria um problema muito sério. Só complementando o que ele disse, o árbitro realmente na luta, também existe essa regra, ele é o maior autoridade no local. O que é que o árbitro do MMA pode fazer, Roque? Assim, no caso do Charles, ele já te explicou, já mostrou pra gente aqui que o grande legal do árbitro do MMA, que a grande maioria dos árbitros do MMA, né, meu filho tá aqui pra dizer, foram ex-lutadores. Tem muitos ex-lutadores que se tornaram árbitros. Então, se participar da árbitro, o cara também vai saber se defender. Né? Pelo menos isso. Mas é a maior autoridade. Se o árbitro disser, se o árbitro tiver raiva de você, só não gostar de você, começa a luta e dizer, pô, ganhou o outro. Você pode entrar com recurso depois, o que for, mas é dito, o que ele disse é lei. Na hora tá valendo, você não pode fazer nada. Agora, viu, Paulo, é também bom salientar que hoje o futebol melhorou muito. É muito difícil a gente estar vendo hoje, porque as punições são severas. Isso. Esse próprio atleta que me agrediu, ele levou 540 dias. E depois eu soube, através de outro, que ele até parou de jogar, porque você ficar 2 anos fora do futebol, praticamente é o seu ganha-pão, você é um profissional. Eu acho muito legal, já aproveitando a canja, todo lutador que tiver raiva do árbitro, for dar no árbitro, o que aconteceria? Aproveitando a canja, ele devia sair do futebol e treinar arte marcial. Pronto, já está aqui o meu amigo Roque Júnior, né, aqui para fazer aqui ter saído, inclusive, até do Vasco por conta disso. Eu tenho, só para complementar, eu sou São Paulino e sou Vasco, porque eu lutei pelos dois, né, eu também lutei pelo São Paulo Futebol Clube na época, e aí me tornei... Eu quero falar sobre isso depois. Mas tem alguma pergunta do nosso chat? Temos sim, temos a Célia Carvalho, que ela está dizendo o seguinte: essa pergunta serve para vocês dois aí. Então, o que os árbitros mais treinam? Existe uma dieta específica?
vejo um certo cansaço em alguns momentos. Então, serviria tanto para falar sobre os árbitros quanto os lutadores, né? Eu particularmente falo dos árbitros porque nós assim não somos tão profissionais, né? Ainda não temos essa atividade profissional árbitro de futebol. A gente treina nas horas vagas, né? Eu estava conversando aqui com o meu amigo Roque, ele tem uma diária, ele é um atleta profissional, é diferente dos árbitros. Nós geralmente treinamos 3 vezes por semana, mais treino aeróbico de corridas de 5 a 8 quilômetros, com tiros também, né? Os tiros anaeróbicos, que nós chamamos, que é os tiros de 75 metros que nós damos no campo, 40 metros, né? E faz aquela parte de musculação básica, aquela parte mais de resistência muscular mesmo, nada que seja uma coisa tão específica e tão valorosa, até porque nós temos essa particularidade de termos que ter um emprego fixo e temos que também treinar, então fica difícil. Um dia que a gente se transformar um profissional, como nosso amigo aqui, Roque, a gente vai se desempenhar mais para ficar mais... Mas, Charles, para se formar árbitro existe eles pedem um teste físico? E tem um teste físico, Roque, hoje, que ele é muito difícil. O nosso amigo, o Paulo, que já teve a oportunidade de acompanhá-lo, são 20 tiros de 150 metros, com 30 segundos de tiro, 40 de descanso, uma intensidade alta de 14 a 15 km por hora, né, cada tiro, e também 6 tiros de 40. Então, todo ano a gente faz esse teste físico. Então, a gente tem que ter essa preparação fazer, porque senão a gente não consta na relação. A relação, elas são feitas justamente por esse teste físico. Então, a gente tem essa... Em cada partida não há uma preparação para dizer assim, esse cara está preparado para ser árbitro do jogo, se está bem fisicamente ou não, o cara não sabe, não está seguindo, não está sabendo se o árbitro está... Pronto, aí fica nesse termo, cada um nós treinamos... Pode ficar à vontade, aqui é uma mesa, né, nós que a gente treinamos democrática, a gente tem que estar para discutir todos os assuntos. Pode completar. Nós treinamos individualmente, Roque, então aí é o seguinte, todos os jogos... Isso é um grande problema, tem uns chamados assessores. Eles treinavam juntos. Tem uns chamados assessores nossos, né? Que, por exemplo, eu vou apitar um jogo em Recife, vou apitar um jogo em São Paulo. Lá tem um avaliador. Então, naquele jogo, ele avalia todos os pontos, os aspectos físicos, o aspecto técnico, o tático e o psicológico, vê também como é que você está no jogo, distribui o cartão de imagem e tal. Então, ele faz uma planilha. Se naquela planilha dele, ele botar lá no aspecto técnico, ou no físico, que eu não desempenhei, o trecho 1, trecho 2, que eles têm os trechos de desenvolução, a gente leva uma nota baixa e, consequentemente, a gente é chamado para fazer outro tipo de treinamento, para melhorar, para ir para outra partida. Ô, Roque, em relação a Célia Carvalho, ainda aproveitando a pergunta da nossa internauta, que foi basicamente direcionada, como é a preparação de um atleta, um pugilista que vai trabalhar nessas lutas? Muito dura, porque principalmente se está em jogo de luta de títulos, né? Que você tem ideia, um título de boxe hoje são 12 rounds. E você não faz ideia o que é estar 3 minutos, em 12 rounds de 3 minutos, trocando pancada com outro adversário que está na mesma condição física que você e técnica. E é abdicar de muita coisa, é dieta sempre. Eu costumo dizer que eu estou nessa há 20 anos de carreira e chega a ser muito cansativo, porque a gente abdica de muita coisa. A gente passa fome literalmente e treina em torno de 5 a 6 horas por dia. Então, a dedicação extrema, inclusive eu parabenizo os atletas hoje, que graças a Deus eu vivo do esporte hoje, depois de ter conquistado vários títulos, graças a Deus eu posso dizer que eu tenho hoje patrocinadores que me dão essa condição. Mas quantos atletas hoje têm que dar aula, têm que trabalhar e têm que treinar para poder ser um atleta? Então é muito difícil, principalmente aqui em Maceió, sem ajuda nenhuma do poder público. Então aproveita e passa os teus patrocinadores aqui, porque é importante. Pode falar à vontade aí, porque eu agradeço sempre ao SESI, que se não fosse o SESI eu não teria condições hoje nem de estar em Alagoas, porque é muito difícil a manutenção de um atleta profissional hoje, né? Porque eu vivo disso, é meu trabalho. Então eu tenho o meu lado pessoal de manter minha família e o lado nutricional, o lado de treino, de tudo. Tem a Academia A2 também, que dá toda a preparação física. E tenho também as pessoas que me ajudam mentalmente, que é a Espaço Harmonia, trabalho também, acho que os atletas têm isso. Vocês também trabalham com isso, também, né? Tem que ter o aspecto psicológico, né? E a Polisport também, que tem esse patrocínio já há algum tempo, então é isso que me dá a condição de estar sendo um atleta profissional em Alagoas. Aproveitando a deixa, pode vender seu peixe também. Os árbitros têm algum tipo de patrocínio, Charles? Tem sim, hoje o Sindicato dos Árbitros, eles estão apoiados. Nós temos hoje 4 empresas, né? Temos aqui de Alagoas e coloco tudo isso aí que o Roque colocou aqui em Alagoas. É muito difícil a gente conseguir pessoas parceiras, porque as pessoas às vezes pensam que não são patrocinadores, estão doando. Troca de favores. Troca de favores. Isso é complicado aqui no nosso estado, porque o empresário ele está acostumado também, inclusive,
né, aos antigos, não vamos chamar de paradigma, não, que é uma palavra muito forte, mas assim, ao costume que se colocou de você trocar favores em relação a, principalmente acontece muito na mídia, né? É muito difícil hoje você manter um programa de qualidade no ar, com profissionais de qualidade, com boa aceitação, justamente por causa disso, porque ninguém quer falar de patrocínio. Você já virou uma cultura de Alagoas, quer falar maceiense, infelizmente, ele não valoriza o próprio alagoano e começa pelo poder público. Porque se não tivesse uma Secretaria de Esporte que funcionasse, municipal e estadual, que apoiasse seus atletas, e um Bolsa Atleta, que já existe tantos caminhos aí para ajudar os atletas, existe incentivo ao esporte, que pode ser dedicado ao imposto de renda. Isso nada funciona aqui, porque o povo não trabalha para isso. Funciona mesmo. A gente vê agora recentemente o menino campeão, medalhista de ouro, né, na Paralimpíada, o nosso Johansson Ferreira. O mundo inteiro viu ele. Não tem uma pista de atletismo em Alagoas emborrachada. A única capital do Brasil que não tem uma pista de atletismo. Aquele menino é um herói, que a gente vai treinar lá no quartel, o menino estava treinando na areia. Entendeu? Então, lá no CEPA mesmo, ele começou a treinar. O Johansson contou a história dele para todo mundo ouvir quando veio aqui para Alagoas. Começou a treinar naquela pista do CEPA, que está reformando já faz. E no fim do ano, o governo chama ele para dar uma medalha. Pronto. O melhor atleta de Alagoas. Como ganhou dessa vez? Aí, uma vez me chamaram para me dar uma medalha também como melhor atleta, e o Johansson, na época também, acho que no ano passado, recebeu também, por algum título que ele tinha conquistado. E aí eu falei, por que não dá estrutura pro cara, para ele ser um atleta de primeira, de ponta? Dá medalhinha porque ele conquistou, sozinho, sem apoio nenhum do governo. Então, eu até falei isso na televisão, estou repetindo, não me chama para receber esse tipo de medalha, porque eu não vou, não. Não interessa eu ganhar medalha por quê? Porque eu conquistei sozinho, porque eu não tive apoio de ninguém? Eu queria que você completasse. Não, só agradecer para os nossos patrocinadores, os 3 alagoanos, né, que não só acreditam na arbitragem, mas acreditam no futebol, né, porque apoiam os times também, que é a Carajás, a Guido e a Pex Express. E o nosso patrocinador master é um patrocinador de fora, que é a Lupo Sports, né, que patrocina a gente nas Bermudas. E não só patrocina Alagoas, patrocina quase todo o Brasil, patrocina a arbitragem, acreditou na arbitragem. E hoje ela está dizendo que foi um dos marcos melhores que ela fez. Porque as pessoas pensam que às vezes patrocinar o clube não está nos 10 jogos que está na televisão. Mas a arbitragem está presente em todos. Em todos os lances. Em todos os lances. E né? Principalmente se houver algum tipo de polêmica. Então, né? Tudo isso foi feito um projeto de marketing, minutos, quantas vezes se apresenta. Às vezes, a polêmica é gerada em cima do árbitro, mas está lá mostrando a marca e está lá desenvolvendo o que nós desenvolvemos hoje para os nossos atos, que é todo apoio logístico, todo apoio estrutural. Né, sem contar que vocês não tiram a camisa para comemorar nada, né? Então tá sempre correndo com a camisa lá. Eu só queria deixar... Existe uma maneira de profissionalizar os atos? Já existe é um assunto muito pronto. Boa pergunta você fez agora, a gente vai deixar para o próximo bloco, né? Vamos dar um break comercial rapidinho para movimentar os nossos patrocinadores daqui do Esporte Mais. Daqui a pouquinho eu volto com essa questão aí do Charles Ebert falando de profissionalização dentro da arbitragem. Eu volto já, não sai daí.